deixando lá as suas avaliações nas aulas, vai dando as 5 estrelas para nós lá. Quando você estiver concluindo o curso, se você gostar, pelo amor de Deus, gratifica nós com o seu depoimento. Grava um depoimento, manda para nós, falando, grava o depoimento com o celular na vertical, assim, ó, na horizontal, assim, ó, falando que gostou, que foi bom, que foi benção. Grava os depoimentos e manda para nós, porque nós estamos trabalhando aqui para você, para fazer você ser bem-sucedido. E se você for bem-sucedido e gostar, nada mais justo que você nos retribuir, né, com isso. É um simples pedido que não vai te custar nada. Então vamos voltar para a válvula. Não enche. Primeira coisa, válvula 1, válvula de entrada. Você vai lá testar as válvulas. Você vai testar as válvulas. Peraí, por quê? Porque é a válvula que faz entrar água. Se a não entra, a primícia que é a peça que libera a água está com problema, né? De repente, você vai lá, você vai abrir o painel, nós ensinou como que abre a maioria dos painel, vai ter acesso à válvula, de repente você toca o serviço do amigo rato lá de novo, torou o fio da válvula. Mas nem todo lugar tem esses ratos. Eu falo do rato porque eu atendo muito a zona rural. Eu pego muita máquina com chicote todo destruído, destrói, come até placa. O rato é capaz de comer as placas, tudo, não sobrar nada. E destruir fio com soquete, conector e placa, tudo. Mas esquece o rato, que nem tudo é rato. Coitado do rato, nem tudo é ele. Então você abre lá, pode ter um fio cortado, pode ter um fio queimado, carbonizado, um terminal lá na válvula ruim, né? Dando mau contato. A máquina balança quando está trabalhando. Eu já peguei máquina que não entrava água, que o terminal soltou só dela balançar. O terminal estava solto, você encaixou de novo, voltou a entrar água. Mas é testar as válvulas, ver as medidas de referência da válvula, testa a válvula. Ah, mas a válvula está boa, olha o chicote. Exemplo, as Brastemp, você testa a válvula, beleza, você pode energizar direto com o chicotinho. No curso você vai ver o teste da válvula, acionamento direto aí do chicotinho, vai ter a aula aí para você assistir. Acionando o chicotinho, testando a resistência ômica da válvula. Testa a válvula. Não é a válvula não. Você pode ter um defeito de chicote, pode ter um defeito de placa. Pode ter um defeito de placa? Pode. Na placa tem uma pecinha que chama triac, que é o interruptor da placa lá que manda energia para a válvula. Então você pode ter uma sequência de coisas desse sentido. Sabe um defeito muito comum? A pessoa liga assim, ó, aliado com esse aqui não enche, fala, moço, a minha máquina começa a encher, antes de dar o nível ela para. Aí eu tenho certeza que é a válvula, porque a válvula está esquentando e cortando. Anote essa aula, grave essa aula, não perda essa aula, guarde essa aula no seu bolso. Toda vez que você for atender uma máquina, você vem cá nessa lista, que vai ser 15 coisas que eu vou falar, que o defeito da máquina que o cliente te ligar vai estar numa dessas 15 coisas, e a possível causa vai ser falada por mim aqui, no meio de todas as causas. Então você tem uma máquina Electrolux com atuador de acoplamento, né, que nós mostrou a função dele e por que tem ele. Se o atuador não posicionar, ele também não libera energia para chegar energia na válvula para entrar água. Então, no caso da Electrolux, a válvula, a placa comunica com o atuador, né? A máquina liga e fala para o atuador, posiciona aí que eu quero encher. Aí o atuador posiciona, manda o sinal de volta para a placa, falou, beleza, pode liberar a válvula aí para nós. E aí, ó, água. Mas se o atuador não posicionar, das Electrolux ou de acoplamento, não entra água. Simplesmente assim. Então precisa de casar os defeitos e entender, né? Uma falha na fiação, no chicote. Por isso é muito importante testes com multímetro, em continuidade, e inspeção visual, que são defeitos que o olho pode ver. Raciocínio. O cara ligou para mim uma vez e falou, minha máquina não faz nada. Um técnico, amigo meu de Anápolis, né? Dilson, ligou, gosto muito do Dilson, abraço, Dilson de Anápolis aí, do grupo de técnico de Anápolis. Nós temos vários grupos de técnico, um auxiliando o outro. E o Dilson ligou e falou, Brenda, minha máquina não funciona nada embaixo, nada. Eu raciocinei rápido assim, fechei meu olho e falei, Dilson, deita a máquina. Deitei, Brenda. No telefone, hein? Falei, olha debaixo dela, por baixo, tô olhando, Brenda. O fio azul tá torado. Hora que o Dilson olhou, ele não acreditou. Ele falou, Breno, mas parece que você está aqui. Como você sabia que esse fio azul estava torado? Raciocínio.
Porque o azul é o comum. Você vai ver o que é um comum. Para a máquina deixar de funcionar tudo lá embaixo, ela só tinha uma possibilidade. Ela ter perdido o comum, ter cortado o comum. Como a máquina balança, a máquina trabalha balançando. Às vezes algum fio quebra. O fio quebra de quebrar mesmo. Porque ele já trabalha aquecido. Aí ele balança, pode quebrar. Detalhe, anota essa aí. Às vezes você tem um fio quebrado dentro da capa, meu amigo. Pega essa aí. O fio quebra lá dentro, porém a borracha está ligada. Então como que eu sei? Continuidade, quando balança, às vezes bipa. Você vai descobrir o chicote, se você tiver essa suspeita, e começar a puxar. Por quê? O fio que tiver quebrado dentro da capa, ele vai arrebentar na hora. Você fala, matei, achei. Você vai ficar alegre, feliz, o olho vai brilhar, o sifão e o bolso vai encher. Beleza? Então, máquina que não enche. Primeira coisa, ir na válvula. Vai nas válvulas, chicote, placa, máquina que não enche. Máquina que não bate. O cliente fala, Breno de Deus, corre aqui. E a máquina liga, ela encheu. Quando chegou no nível, ela parou direitinho, mas ela não bate. Ela não bate. E agora? Máquina que não bate, pode não estar chegando tensão da placa para o motor. O comum pode estar rompido se não bater para nenhum dos dois lados. Se bater para um lado só, fala, minha máquina está batendo para um lado só. E quando bate para um lado só, normalmente embola a roupa. A roupa vai enroscando por causa da meia volta. Então, quando bate para um lado só, muitas vezes é capacitor. Muitas vezes. Então, eu estou falando para você possíveis defeitos. Máquina que bate para um lado só, muitas vezes um lado da bobina do motor está estragado. Entendeu? Você vai ver o teste das bobinas de motor, você vai ver lá como que testa. Estou te falando que uma aula é casada com a outra. Se você assistir só essa, não adianta. Se você assistir só as outras, não adianta. Uma aula com outra aula vai complementar o seu conhecimento. Então, de repente, uma bobina do motor queimou. O motor está funcionando, ela agita para um lado, ela centrifuga, porém ela não faz a reversão para o outro lado. Vai ver só a bobina do motor, um capacitor, um fio rompido, o terminal quebrado, máquina batendo para um lado só. Máquina que bate só para um lado. Essa que é clássica. Quase que 30% do seu atendimento vai ser essa. Vai ser quando você vai ganhar mais dinheiro, vai ser quando você vai ganhar mais rápido, vai ser quando você vai embora feliz e satisfeito e que você não vai nem cansar. 3 parafusos Phillips você vai ter que se parafusar. Breno, minha máquina não joga água fora, você podia vir cá dar uma olhada nela? Eu já vou embora com o oi brilhando, eu já saio de onde eu estou com o oi brilhando. O sifãozinho aparecendo o oi assim, ó. Máquina não joga água fora. 90% ou mais das vezes, bomba queimada. Bomba queimada. O cara vai lá, tira 3 parafusinhos, troca a bomba. Cara, chega a cobrar aqui 250, 300. A bomba custa só 40 conto. 3 parafusinhos, 15 minutos. Você já ganhou 300 conto em 15 minutos? Fala sério. Já ganhou 300 conto. 300 conto é 3 dias de serviço braçal do homem. 3 dias o cara arrastando enxada de servente pedreiro para ganhar 300 conto. Eu fico até com vergonha. Eu vou lá 15 minutos, eu marro os 300 conto e vou embora. E tem gente que ainda não quer aprender essa profissão. Trem fácil desse. 3 parafusos Phillips. Basta você saber testar a bomba, testar o chicote, saber conhecer os princípios. Outra coisa, igual a válvula, muitas vezes a pessoa faz assim, fala, ó, minha máquina está jogando água fora e de repente para de jogar, no meio do caminho ela para, mas depois ela volta. Fala de jeito, mas depois ela volta. Por quê? A bomba tem protetor térmico. Quando a bomba fica ruim, o bobinamento da bomba, ela esquenta. Quando ela esquenta para não queimar outros componentes da placa, o protetor térmico da bomba faz ela parar. Quando ela esfria, o que acontece? Ela volta. Aí fica estranho, joga fora, esquenta, para, esfria, volta, esquenta, para, esfria. Então o cliente fala, ó, minha máquina ficou doida. Ela joga água fora, para um pouquinho, joga de novo, para um pouquinho. O oi brilha de todo jeito, o dinheiro cai de todo jeito, que continua sendo bomba. Vou lá com a bomba e resolve, pronto. É um dos serviços mais executados que tem a troca de bomba. Eu já compro a 20, 30, 40 bombas e deixo aqui na minha mala de peça, porque eu nunca vi gastar tanta peça. Detalhe, eu vou dar a dica. Tem bomba paralela sem proteção térmica e tem a bomba original, universal, ou seja, que serve em todas as máquinas, Brastemp Consul, mas que serve na Electrolux, que serve na Panasonic, que serve até na Navisec.
Tem gente que fala que não instala, não, mas instala. Já instalei muito, presta, dura, funciona. Instale sempre bomba com proteção térmica. Falando da bomba, centrifuga. A máquina não centrifuga. Se eu falar, minha máquina não centrifuga. Vou começar da Electrolux por Electrolux que não centrifuga. Na maioria das vezes é a trava da tampa, que é térmica, que você viu lá na aula dos periféricos. Como que testa, por que que testa, como que instala, o que que acontece. Então, máquinas que não centrifuga. As Electrolux, quando que eu sei que na maioria das vezes que é a trava da tampa? Tem uma coisa que denuncia. Quando o cliente fala assim, eu pergunto para o cliente, minha máquina está centrifugando. Aí eu falo assim, mas ela joga água fora? Joga. Aí eu pergunto, e fica toda a vida fazendo aquele barulho, jogando água fora? Chap, chap, chap. Ele falou, fica, de jeitinho. Você fala assim, é de jeitinho, moço. Fala assim, é de jeito mesmo. Ela fica fazendo esse barulho aí, e não para com esse barulho não, e não centrifuga não. Eu já sei que 90% das vezes, quando o cliente fala isso aí, trava da tampa. Trava da tampa. Veja bem, nós estamos relacionando sintomas. A pessoa te fala um sintoma. Quando você vai no médico, o que é que o médico pergunta? O que é que você está sentindo? Presta atenção, moço. É simples de compreender esse processo de conserto. Você vai no médico, senta na frente da cadeira do médico lá, o que é que ele faz com você? Ele te entrevista. Fala, o que é que foi, meu filho? Fala, não, doutor, o que é que você sentiu? Não, eu estou assim, tem quantos dias que você está assim? Ah, não, começou quando? Não, e o que mais? Entendeu? Depois de uma entrevista profunda sobre você, sobre suas coisas, o médico vai e fala, não, peraí, eu já sei o que é que você tem. Você é uma bactéria aí do seu estômago, tal, que está fazendo te dar essa diarreia, está fazendo te dar esse vômito. Não, isso aí é o seguinte, é tal, e ó, receita, remédio, din-din no olho dele, né? E o cifrão brilha. Quando você chega lá com a gargantona desse tamanho, ele fala, abre a boca. Você abre, ele pega a palheta lá e fala, moxilina, ganhei de novo. Entendeu? Então, com máquina não é diferente. Eu estou fazendo uma comparação grosseira, mas eu estou te dizendo que através da entrevista e observação do produto, você é capaz de saber o defeito sem nem pôr a mão no produto, ainda mais pegando uma aula dessa aqui. Vai depender do seu esforço, né? Vai depender da sua dedicação também. Vai depender da sua aplicação. Então a máquina não centrifuga. Electrolux, estou falando, trava da tampa. Se ela fica só jogando água fora, né, e não entra centrifugação, trava da tampa, na maioria das vezes. Quando ela tem atuador de acoplamento, o atuador de acoplamento, o bico de pato duplo estágio, precisa mudar de posição para poder chegar e engrenar para a centrifugação, comunicar. O atuador de acoplamento, a função dele é encaixar a engrenagem e falar para a placa assim, falou, já engatei a engrenagem aqui, ó, pode mandar pau no motor aí, manda centrifugar, estou pronto, entendeu? É assim que funciona aquele atuador de acoplamento. Então, depois disso aí, possibilidade, né? Não centrifuga. Trava da tampa, tanto da Colormac quanto da Electrolux, é atuador de acoplamento. Agora imagine você se no meio de todo o processo você pode ter um fio rompido, carbonizado, oxidado. Imagine você também que a máquina não centrifuga, lá na placa tem o triac do motor, que foi mostrado na bancada. Assiste as outras aulas. Seja vacilão de ficar pulando a aula, não vacila não. Se você assistir o conteúdo desse curso todinho aqui, eu duvido você não arruma qualquer defeito de qualquer máquina. Porque é tudo igual. Você vai lá, olha o triac do motor dando problema, lá no dissipador de calor. Então, se aquele triac dá problema, também não vai chegar a tensão no motor. Aí já é um defeito de placa.